Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar sobre o planejamento do Ministério Infantil no tempo em que eu lavo a minha louça. Eu precisava fazer esse meu planejamento para o Ministério Infantil e aí eu criei o meu método para acelerar, porque quando eu tinha que criar eu já pensei assim, caramba, eu só vou levar semanas com isso e eu não tenho tempo, mas é uma coisa que é importante, é muito necessário a gente tirar esse tempo para fazer o nosso planejamento. E eu já pensei, caramba, que preguiça, isso vai levar muito tempo. Então eu tive a ideia de criar um mecanismo, um sistema para fazer o meu planejamento mais rapidamente. E eu criei esse mecanismo, fiz tudo no chat GPT. Eu vou passar para vocês, dá para fazer muito rápido, assim, questão de minutos. Com o que eu vou passar para vocês, vocês conseguem fazer. Só que eu queria passar isso para vocês em um vídeo todo estruturado, e o vídeo já está gravado, pronto. Mas estava me dando tanto trabalho, e eu sou dessas, eu gosto de poupar tempo. E tanta coisa acontecendo, meu computador deu problema, eu falei, gente, acho que Deus está travando esse vídeo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo simples, e quem sabe os espectadores do canal não gostam de vídeos simples assim. E se eu não fizesse isso hoje, eu não ia ter tempo para gravar o vídeo para o canal, para ele entrar na segunda-feira, né? Que é quando eu gosto que entre os vídeos no canal. Então, se eu não fizesse hoje, não ia dar tempo. E o tempo que eu tenho hoje é agora, enquanto eu estou arrumando a minha cozinha. E eu vou passar isso tudo que eu tinha passado num vídeo super estruturado, eu vou passar aqui muito rapidamente para vocês. Bom, a gente vai dividir esse meu método em 4 pontos. Por quê, para quem, o que e como. Por que fazer o seu planejamento do Ministério Infantil? A primeira coisa que você tem que pensar é que o seu tempo com as crianças é um tempo precioso, preciosíssimo. Você não pode se dar ao luxo de chegar para dar uma aula despreparado. Você pode encontrar crianças ali que você vai encontrar apenas uma vez na vida e você não pode deixar de entregar para essa criança tudo o que Deus pediu para você entregar. Por quê? Porque você não teve tempo para planejar a aula, porque você não teve tempo para preparar um recurso visual legal, e aí você vai lá e dá aquela aula de qualquer maneira. É inconcebível um ministro chegar para ministrar despreparado. Então, você não pode perder as oportunidades que a vida te dá de levar a mensagem a qualquer criança. Toda criança é preciosa, toda criança que chega até você, a responsabilidade é sua. O sangue dessas crianças está nas suas mãos. Então, entenda que é importantíssimo você ter esse cuidado, você ter esse amor pelas crianças. Outra coisa que eu vejo é que o ministério ele tem que ser intencional. E se o nosso ensino ele é todo desestruturado, cada dia você ensina uma coisa, cada professora leva um tema que ela acha que é legal, não tem uma continuidade no ensino, essas crianças vão sair do Ministério Infantil conhecendo muitas histórias da Bíblia, porém com uma fé rasa, sem saber defender, não gosto muito dessa palavra, sem raiz na sua fé, sem uma fé enraizada. Se alguém chegar para ela e lançar outro fundamento, ela facilmente pode ser levada por outros ventos, porque a fé dela não está bem estruturada, bem enraizada. E a gente não consegue ter esse ministério estruturado, esse ensino bem direcionado, se a gente não tem esse planejamento bem feito, né? É como uma escola. Os professores não fazem um planejamento, cada ano ele dá o que ele quer. Ele tem um objetivo, um alvo a alcançar, e todo o planejamento é feito para alcançar esse objetivo. E a gente também tem que ter esse objetivo, de que as crianças saiam do nosso Ministério Infantil salvas, que elas conheçam plenamente o plano da salvação e aceitem Jesus em seu coração, essa é a nossa prioridade, mas que elas também tenham ferramentas para argumentar sobre a sua fé, para sustentar a sua fé quando alguém argumentar com elas. Acho que já deu para convencer vocês de que é muito importante a gente ter esse planejamento. Ele só vai trazer benefícios. Um planejamento bem feito, ele vai ajudar os professores a terem tempo para estruturar a sua aula, o seu ensino. Ele vai te ajudar a ter um ensino intencional. Ele vai ajudar o ensino a ser coerente e progressivo. Esse planejamento vai te ajudar a andar alinhado com a visão da sua igreja.
que também é importante, que a igreja toda esteja alinhada. O Ministério Infantil, ele não anda à parte da igreja, ele anda alinhado com a igreja. E você vai ter muitos resultados bons também para você, para a sua equipe, mentalmente, fisicamente. O planejamento só traz benefícios. Entendido, então, o porquê de fazer o seu planejamento, você vai passar para o quem. Para a gente fazer um planejamento, a gente tem que saber para quem, qual é o alvo do nosso planejamento. Então, o que você precisa saber? Você precisa estudar o seu público. Saber qual é a média de idade das suas crianças, saber se você vai ter condições de trabalhar com essas crianças separadamente, quantas turmas você vai trabalhar. Você também precisa saber o nível de conhecimento bíblico das crianças. Você pode ter crianças que têm um conhecimento bíblico muito aprofundado, geralmente crianças que nasceram, foram criadas na igreja, né? Mas pode ter também crianças que chegaram agora, que nunca ouviram falar de nada, e aí pode ser que no seu planejamento você precise incluir um período de nivelamento, para nivelar, né, o conhecimento das crianças sobre Bíblia, sobre as historinhas mais básicas da Bíblia, pode ser necessário. Então, conheça primeiramente as suas crianças, o seu grupo, antes de começar o seu planejamento. Feito isso, agora a gente vai para a parte prática da coisa. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é ajoelhar e orar. Mas você não vai fazer isso assim rapidinho. Ai, eu preciso fazer o planejamento para entregar domingo agora. Já é tarde, né, amigo? Você já deveria ter feito esse planejamento. Mas o ideal, vamos trabalhar com o plano ideal? O plano ideal, eu preciso fazer o planejamento para o ano que vem do Ministério Infantil. Você vai passar alguns dias em oração, em observação, analisando tudo que Deus tem colocado ao seu redor, todas as mensagens que têm chegado até você, tudo que as pessoas têm falado com você, olhando as suas crianças com esse olhar de o que elas precisam ouvir, o que Deus tem para elas. Vai orar muito durante esses dias. Se coloca mesmo na presença de Deus, em clamor, para que Deus revele para você o que Ele tem para você, para sua equipe, para suas crianças. Quando você sentir aquele calorzinho, sabe, no coração, quando arder sobre um tema no seu coração, pronto, é o tema que Deus te deu, é isso que você vai trabalhar, e esse é o seu tema anual, o tema que você vai trabalhar por um ano com as crianças. Você já tem o seu o quê? O seu tema anual é o princípio de tudo. E aí eu tinha feito toda uma explicação de como funciona esse planejamento, o que tem que ter em um bom planejamento, mas eu já vou fazer isso falando como eu fiz no ChatGPT. Vamos adiantar as coisas. Eu fiz uma folhinha, peraí. Gente, minha proposta é fazer o vídeo simples, então eu vou fazer simples mesmo. Eu quero que vocês comecem a enxergar esse planejamento como se ele fosse uma pirâmide. Como que começa uma pirâmide? Vamos começar lá no ponto alto da pirâmide, que é a parte mais estreitinha, né? E nesse ponto alto da pirâmide você vai ter o tema anual. Acho que ele fica invertido aí, né? Vamos ver. A gente tem um tema anual. E a partir do tema anual, a gente vai ter que planejar períodos em que subtemas serão trabalhados. Então, você pode escolher trabalhar mensalmente, pode escolher bimestres, pode escolher trimestres. Eu preferi escolher no meu Ministério Infantil bimestre. Mas eu vou escrever aqui em trimestre só para ficar menos, para eu escrever menos. Para trabalhar em trimestres, um ano vai ter 4 trimestres, ou seja, 3 vezes 4 dá 12 meses, né? Vão ser, cada vez vai comportar 3 meses. Cada tracinho desse vai comportar 3 meses do ano. E aí, em cada bimestre, você vai ter um subtema. Não sei se é assim, acho que é assim. Subtema. Em cada um desses, você vai ter um subtema. No meu planejamento, a gente está trabalhando como tema anual, conhecendo e amando a Deus. Então, nos subtemas, a gente foi colocando características de Deus. Por exemplo, no primeiro mês, Deus criador, Deus sábio e criador. No segundo mês, Deus fiel e justo. Entendeu? No segundo mês, não, gente, no segundo bimestre. Então, você vai escolher um subtema para cada trimestre. Então, aqui, como eu estou em trimestres, quantas semanas tem em um trimestre?
Cada mês tem 4 semanas, e em 3 meses a gente vai ter 3 vezes 4, 12 semanas, né? Então, aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai ter 12 semanas e cada semana dessa vai ter que ter também um tema. Cada semana vai ter que ter um tema. Então, para cada uma dessas, você vai ter que ter um tema. Vocês estão entendendo como que o nível de informação vai crescendo conforme a pirâmide vai descendo? Então, cada semana dessas vai ter que ter um tema. Pode ser, por exemplo, nessa semana é fiel, nessa semana é justo, nessa semana amoroso, nessa semana onipotente. Então, a gente, como o meu tema é conhecendo a Deus, a gente foi botando características de Deus. Em cada semana a gente vai trabalhando uma dessa. E aí, dentro de cada semana dessa, você vai ter um planejamento completo de uma aula. E o que uma aula vai precisar ter? Cada aula, eu já tenho escrito aqui, em cada aula você vai precisar ter, no mínimo, essas informações. Um tema do dia, eu botei aqui, Deus é sábio. Um versículo base, uma história bíblica baseada, né, nesse versículo. Pode ser um versículo que te direcione um princípio que você quer trabalhar, e a história vai ser uma história que trabalha esse princípio. O objetivo para cada faixa etária. Esse objetivo ele muda de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, eu botei de 4 a 6 anos. No tema Deus é sábio, eu poria como objetivo para 4 a 6 anos ensinar que Deus sabe todas as coisas, que a sabedoria vem de Deus e que a gente pode pedir sabedoria a Ele. Então, é um ensinamento mais simples sobre a sabedoria de Deus. Quando eu venho para 7 e 10 anos, eu já aprofundo um pouco mais esse conhecimento. Então, eu botei aqui que eu gostaria que as crianças reconheçam que a sabedoria vem de Deus, que só Ele é dono da sabedoria, e que elas devem pedir a Ele, mas que também devem usar essa sabedoria para ajudar outras pessoas. Então, o conhecimento vai se ampliando, né? O nível de conhecimento. Por isso, a gente tem que ter esse objetivo por faixa etária bem determinado, bem descrito dentro de cada aula. Pode também ter, na sua aula, sugestão de materiais e de recursos materiais. Essa sugestão de materiais e recursos você pode até deixar por conta do professor fazer. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com essa parte, ela faz para mim esse planejamento das aulas individualmente. Eu passo todo o planejamento para ela, o tema, o subtema, passo tudo e ela produz a aula. Então ela vê aliás, eu já passo até a história. Passo o versículo, passo a história, passo tudo. Ela só descreve como contar aquela história de maneira cristocêntrica e ela sugere recursos visuais, sugere atividades para fazer com as crianças. Então, eu tenho essa pessoa. Se você não tem, pode ser o professor que for ministrar a aula que faça essa parte. Ou você pode ir fazendo isso mensalmente, para você não ficar com um volume muito grande agora de trabalho, né? Mas usando essa ferramenta maravilhosa que nós temos à mão hoje, que é o ChatGPT, a gente consegue acelerar isso demais. Até a criação dessas aulas individuais fica muito mais rápida. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. O que acontece? Para trabalhar com o ChatGPT, não adianta você ir lá e simplesmente digitar lá ChatGPT, crie para mim um planejamento para 2026 para o Ministério Infantil. Ele vai criar para você um planejamento, mas vai ser um planejamento péssimo, porque você deu pouca informação para ele. Isso é uma maneira errada de usar a inteligência artificial. A maneira correta de usar é você fornecer muitas informações. Pensa comigo, se você, por exemplo, fosse contratar um buffet para uma festa, uma festa infantil, e aí você vai lá e diz assim, eu quero encomendar o buffet para 3.000 pessoas para uma festa de 3 anos. A pessoa do buffet, se ela não sabe maiores informações sobre o gosto pessoal daquela criança, sobre o seu gosto, sobre, não sei, problemas de saúde, alergias daquela criança, ela vai preparar uma festa que seja o mais genérica possível para ter mais chances de agradar o maior número de pessoas. Então, ela vai escolher um recheio de bolo que seja aquele que mais sai, vai escolher, né, os salgadinhos, todos os petiscos
baseado naqueles que mais têm aceitação no buffet, em geral. E muitas vezes ele pode escolher lá um bolo com um recheio de bolo de coco com ameixa. E não vai agradar a criança, a sua criança, né? E o ChatGPT é a mesma coisa. Se você só der uma informação muito genérica, ele vai te entregar, vai fazer, mas ele vai te entregar uma coisa muito genérica, visando agradar ao máximo de pessoas. Como que a gente contorna isso, então? Fornecendo informações precisas para ele. E isso dá um trabalho, gente. Eu levei, sem brincadeira, uns 4, 5 dias fazendo, refazendo, testando, para chegar em um bom comando, em um comando perfeito. E eu vou passar para vocês esse comando perfeito, que vai já gerar para você um bom planejamento. É claro que que só esse comando não vai te gerar o planejamento prontíssimo, porque você precisa inserir ali também as informações pessoais da sua equipe. Nome da sua equipe, nome da sua igreja, a faixa etária das crianças, todas as particularidades que você achar pertinentes, você vai precisar inserir ali para ele te dar um planejamento ideal para a sua equipe. Mas ele vai adiantar demais. Você também precisa inserir o tema, né? O seu tema também. Então, mas ele adianta demais, assim. Depois que eu cheguei nesse comando perfeito, agora ficou fácil. Você só vai mesmo inserir os seus dados e esse comando, e ele vai te dar um ótimo planejamento. O que você precisa fazer? Você vai no Google, se estiver usando no computador, você vai no Google e simplesmente vai digitar lá ChatGPT. Eu vou te mostrar isso na tela do computador, porque eu já tinha gravado. Então, vou inserir nesse vídeo aqui, vou editar e colocar aqui no vídeo para vocês verem como que eu entrei nesse site. Ele é muito simples. E tudo que você vai fazer é copiar esse prompt, se chama prompt, gente. Esse comando que a gente faz é simplesmente você dizer para o ChatGPT o que você quer dele. Isso se chama um prompt. Então, você só precisa copiar esse prompt que eu já criei e colar no seu ChatGPT. E vai inserir os dados aí da sua equipe, né, os seus dados. E em 1 minuto ele vai te criar um planejamento para o ano inteiro. O que você precisa passar para ele, então? Você vai precisar passar para ele o tema que você vai trabalhar. É bom você dar... Ele até já te sugere subtemas para esse tema. Mas se você tiver já alguma ideia, bota para ele também para dar alguma direção para ele. Por exemplo, eu botei que eu queria trabalhar o tema conhecendo e amando a Deus, e já coloquei que eu queria trabalhar os atributos de Deus, como onipotência, onisciência. Queria mostrar a majestade, o poderio de Deus para as crianças e o quanto ele nos ama através da sua misericórdia, da sua graça. Então, eu já dei alguma direção para ele criar para ele me sugerir os subtemas. E ele me sugeriu os subtemas, já me sugeriu os versículos, já me sugeriu as histórias. E o que eu precisei fazer? Revisar. Não dá para você pegar ali cegamente e só tacar para a sua equipe. Então, você dá uma revisada, passa uma leitura em todo o relatório que ele te passou, o planejamento que ele te passou, vê se realmente está de acordo com o que você imaginou passar para as crianças. E se não, você repete, cola de novo o mesmo prompt, mas muda a informação que você está passando para ele. Tipo, deixa mais específico o que você quer dele. Dessa maneira, você vai ter um planejamento muito rapidamente, perfeito, já organizado. Maravilhoso, gente. É uma verdadeira mão na roda. Como eu disse, me deu muito trabalho. Para vocês agora vai ser muito simples, mas me deu bastante trabalho. Eu fiquei alguns dias refazendo, revendo, revisando. Então eu peço a vocês que retribuam esse trabalho, deixando um like para mim. Segue o canal, compartilha com seus grupos de WhatsApp, com outros líderes que você acha que eu possa ajudar. A gente tem muito conteúdo aqui, principalmente para a saúde mental dos líderes. Esse é muito o meu objetivo, ajudar para que vocês tenham uma mentalidade tranquila, forte, para continuar muitos e muitos anos nesse ministério, que a gente sabe que é um ministério que cansa, que exige muito da gente. Mas se a gente tiver uma mentalidade boa, uma mente forte e uma fé inabalável no nosso Deus, a gente consegue ir longe. E um detalhe que eu quero deixar para vocês aqui também é que esse planejamento que eu estou passando para vocês é o planejamento curricular. É o planejamento do conteúdo que você vai passar para suas crianças. A gente também no Ministério Infantil precisa fazer aquela agenda, né? Que são aquelas atividades extras, que são cultos especiais, que são as homenagens que a gente faz
Dia dos Pais, Dia das Mães, isso tudo vai entrar em uma agenda. E também eu vou fazer um vídeo explicando como a gente une esse planejamento do currículo com as atividades extras. Então clica, não deixa de clicar no sininho para você receber quando esse outro vídeo for ao ar, porque ele vai completar isso aqui. Espero ajudá-los imensamente. Vou deixar o link na descrição do vídeo, que vai te levar para o PDF que tem esse prompt já pronto para vocês só copiarem e colarem aí no seu chat GPT. Espero que gostem desse formato de vídeo, que é bem diferente do que eu vinha fazendo até agora.